Além da China, agora parece que a União Europeia também vai provar da justiça americana. Olha só isso aqui. Você sabe, não é só a China. A China é uma abusadora, mas a União Europeia é muito, muito ruim para nós. Eles nos tratam muito, muito mal. Eles não aceitam nossos carros. Eles não aceitam nossos produtos agrícolas. Essencialmente, temos um déficit de 350 bilhões de dólares com a União Europeia. Eles nos tratam muito, muito mal. Então, eles vão ter que pagar tarifas. Eles vão ter que pagar tarifas. Tarifas é o nome mais bonitinho para sanções. Ou seja, aqui é o Trump anunciando algumas sanções contra a União Europeia. O Trump já entrou no cargo da forma dura como ele anunciava entrar mesmo. E aqui ele deu uma coletiva de imprensa respondendo perguntas de jornalistas que tá sensacional. Nessa coletiva aqui, o Trump prometeu congelar de fato a guerra na Ucrânia, já anunciando um encontro em breve com Putin, anunciando também que tá desenrolando um acordo com Zelensky. O Trump anunciou aqui nessa coletiva planos para combater o controle chinês. O Trump anunciou aqui também alguns planos para usar a inteligência americana no Oriente Médio para ataques como o 7 de outubro nunca mais acontecer, e ele falou um pouco sobre isso. E ele anunciou também outro plano interessantíssimo, que é para os Estados Unidos ter metade do valor total do TikTok, desde que o TikTok opere nos Estados Unidos, assim, sobre a assinatura do presidente americano, e aí o TikTok terá que dar 50% de todo o seu valor pro governo americano. E aí ele falou como ele faria isso aqui na prática. E agora você vai ter o prazer de assistir completo essas declarações de Trump 100% na íntegra. Por isso que nesse momento também você vai inscrever-se no canal e ativar as notificações para você ficar sempre bem informado, porque assim que eu enviar um vídeo, você será notificado e virá logo se informar. Ficando mais bem informado, consequentemente você estará mais inteligente. Agora, fique com o vídeo. Vamos responder a algumas perguntas se vocês quiserem. Você está aberto a Elon e encontrou o TikTok? Você está aberto a Elon comprar o TikTok? Eu estaria se você quisesse comprar. Eu gostaria que o Larry também comprasse. Eu tenho o direito de fazer um acordo. Então, o acordo que estou pensando, Larry, vamos negociar na frente da mídia. O acordo, eu acho, é este. E eu me encontrei com os proprietários do TikTok, os grandes proprietários. Não vale nada. Se não conseguir uma autorização, não é como se, você pode levar o EUA. Tudo isso não vale nada. Com uma autorização, vale tipo $1 trilhão. Então, o que estou pensando em dizer a alguém é para comprar isso e dar a metade aos Estados Unidos da América, e nós vamos fornecer a autorização. E eles terão um grande parceiro, os Estados Unidos, e eles terão algo que é, na verdade, mais valioso porque tem o que é essencial. O parceiro e os Estados Unidos tornarão isso muito vantajoso para eles em termos das autorizações e tudo mais. Mas pense nisso. Você tem um ativo que não tem valor ou tem um valor de $1 trilhão. Tudo depende de se os Estados Unidos dão a autorização ou não. Os EUA autorizarem e os Estados Unidos deveriam ficar com metade. Parece razoável. O que você acha? Parece um bom acordo para mim, presidente. Ele também pode pagar por isso. Seu presidente há muito tempo diz que você apoia a polícia, mas você não está enviando a mensagem de que agredir oficiais está tudo bem para você. Não. O oposto... Na verdade, eu vou deixar 2 oficiais da polícia de Washington, DC. Acredito que eles são de DC, mas eu acabei de aprovar isso. Eles foram presos, colocados na prisão por 5 anos porque eles foram atrás de um ilegal e eu acho que algo aconteceu onde as coisas deram errado. E eles prenderam os 2 oficiais para colocá-los na prisão por irem atrás de um criminoso perigoso, a propósito. E na verdade, estou liberando, não. Eu sou o amigo da polícia mais do que qualquer presidente que já esteve neste cargo. As pessoas que você perdoou, no entanto, agrediu oficiais. Então eu quero te perguntar sobre o vice-presidente Jamie Vance. Ele disse: se você cometeu violência no dia 6 de janeiro, obviamente você não deveria fazer parte disso. Por que seu vice-presidente está errado? Bem, apenas por uma razão. Eles passaram anos na prisão. Eles não deveriam ter cumprido pena. E eles passaram anos na prisão. E assassinos nem vão para a prisão neste país. E nós tivemos 1.500, temos 16 em análise. Como você sabe, nós comutamos cerca de 16 deles, porque parece que eles poderiam ter feito coisas que eram não aceitáveis para um perdão total. Mas essas pessoas passaram anos na prisão. As vidas deles foram arruinadas. E em muitos casos, ouça-me por um segundo, pare de interromper. Eles passaram anos na prisão, jail, e
Se você olhar para o público americano está cansado disso. Dê uma olhada na eleição. Apenas olhe para os números da eleição. Nós ganhamos esta eleição de forma avassaladora, porque o público americano está cansado de pessoas como você, que são unilaterais, pessoas horríveis em termos de crime. Você não fala sobre todas as pessoas que foram mortas e o que acontece com esses assassinos. Assassinos não recebem pena. Você dá uma olhada em alguns desses promotores. Eles vão atrás de oponentes políticos, mas não vão atrás de pessoas que atiram em outras pessoas na rua. Eles são pegos, eles sabem onde estão vivendo, eles sabem de tudo. Eles nem vão mais buscá-los. Eles simplesmente deixam eles viverem lá. Eles sabem de tudo. Eles têm as fotos deles, eles têm a gravação do tiroteio e eles nem vão até lá e você está falando sobre isso. Não. Nós perdoamos pessoas que foram tratadas de forma incrivelmente ruim. Na história do nosso país nunca aconteceu nada como isso. Eles ainda estão procurando por eles, mas não estão procurando pelos assassinos, pelas pessoas que estão matando todo mundo. Nós estamos sim, e estamos tirando eles do país. Nós acabamos de começar isso. Estamos tirando eles do país e eles vão ser retirados do país primeiro. Eles entraram ilegalmente de cadeias e prisões. Eles mataram muitas pessoas. Alguns deles mataram muitas pessoas. Cerca de 50% deles matou mais de uma pessoa. Eles foram liberados em nosso país. É nisso que estamos focados, não nesse tipo de bobagem que você está falando. Você pediu um cessar-fogo na Ucrânia. Se Vladimir Putin não vier à mesa para negociar com você, você vai impor sanções adicionais à Rússia. Parece provável. Você acha que a guerra deveria ser congelada atualmente? A guerra deveria ter começado. Se você tivesse um presidente competente, o que você não teve, a guerra não teria acontecido. A guerra na Ucrânia nunca teria acontecido se eu fosse presidente. Mas isso não poderia acontecer porque a eleição foi manipulada. Sim, pode falar. Rolou um debate no seu grupo sobre a possibilidade de manter ou eliminar os vistos H e B? Qual é a sua posição sobre isso? Você quer manter os H1B ou quer se livrar deles? Eu gosto de ambos os lados do argumento, mas eu também gosto de pessoas muito competentes vindo para o nosso país, mesmo que isso envolva eles treinando e ajudando outras pessoas que podem não ter as qualificações que eles têm. Mas eu não quero parar. E eu não estou falando apenas de engenheiros, estou falando sobre pessoas em todos os níveis. Queremos pessoas competentes vindo para o nosso país. E o H1B. Eu conheço o programa muito bem. Eu uso o programa Matriedes, vinho. Você sabe, especialistas, até garçons de alta qualidade. Você tem que conseguir as melhores pessoas. Agora, então você vai para pessoas como o Larry e ele precisa de engenheiros, e o Masa precisa, e esse senhor precisa de engenheiros, como ninguém nunca precisou de engenheiros. Então, precisamos ter pessoas de qualidade entrando agora, fazendo isso. Estamos expandindo os negócios e isso cuida de todo mundo. Então, eu estou em ambos os lados do argumento. Mas o que eu acredito é que precisamos deixar pessoas competentes entrarem em nosso país e fazemos isso através do programa H1. Há foco no Canadá e no México em esforço para forçar negociações mais rápidas sobre o USMCA? Não, na verdade, não tem a ver com o USMCA. Não tem nada a ver com isso. Eles permitiram, ambos, o Canadá com certeza, eles permitiram que milhões e milhões de pessoas entrassem em nosso país que não deveriam estar aqui. Eles poderiam tê-los parado e não pararam e mataram 300.000 pessoas no ano passado. Minha opinião, tem sido destruída pelas drogas, pelo fentanil. O fentanil que vem do Canadá é enorme. O fentanil que vem do México é enorme. E as pessoas estão sendo mortas e as famílias estão sendo destruídas. Quer dizer, o filho é morto. E a família fica completamente desestruturada pelo resto da vida. Quer dizer, eu já vi mães que achavam que iriam se curar, mas nunca se curam. Dizem que geralmente piora com o tempo. Piora com o tempo. Eles perdem menino. Eles perdem seu bebê. Eles perdem sua jovem filha por envenenamento por fentanil. E eu tive essa conversa com o presidente Xi da China outro dia. Eu disse, não queremos essa porcaria em nosso país. Precisamos parar. Eu parado isso. Eu tinha um acordo com ele onde ele ia dar a pena máxima, que na China é a pena de morte para tráfico de drogas. E ele disse que ia dar a pena máxima para os traficantes de fentanil. Se eles enviassem para os Estados Unidos, eles iam receber a pena de morte. E, claro, o Biden não percebeu isso. Eu tinha esse acordo todo fechado, estava tudo pronto. Íamos concluir isso. E então, a eleição foi, vamos colocar de forma educada. Não foi pelo caminho certo. Estou tentando ser legal com isso. Foi manipulado e tivemos um presidente incompetente eleito e ele nunca deu seguimento a esse acordo.
mas devia seguir. Porque se eles tivessem a pena de morte, não estariam enviando fentanil para o México, Canadá. Senhor presidente, quanto vai custar? Estamos falando sobre uma tarifa de 10 sobre a China, porque eles estão enviando fentanil para o México e o Canadá. E se você escrever essa carta cedo? Provavelmente 1º de fevereiro é a data que estamos considerando para o PEN de México e a China. Estamos falando de aproximadamente 25%. Atualização Trégua Godse. Você está planejando viajar para o Oriente Médio em breve? Estamos pensando em ir para o Oriente Médio, mas ainda não. Temos uma situação chamada os reféns. Estão voltando acontecendo agora e eles estão voltando. Alguns deles estão bastante danificados, como você pode ver na jovem que quase perdeu a mão. Você sabe como isso aconteceu, certo? Você sabia como isso aconteceu? Quando você descobrir, não vai ficar muito feliz, porque foi terrível, mas os reféns estão começando a voltar. Se eu não estivesse aqui, eles nunca teriam voltado. Eles nunca teriam voltado, todos eles teriam morrido. Se isso tivesse sido feito 1 ano antes, se Biden tivesse feito esse acordo 1 ano e meio, 2 anos atrás, ou, francamente, isso nunca deveria ter acontecido 7 de outubro. Nunca deveria ter acontecido. Ninguém deveria estar morto. Mas, por fraqueza, eles permitiram que isso acontecesse. E então foi um desastre a partir daí. Mas, se você voltar apenas 6 meses, muitos desses jovens estavam vivos. Você sabe. Jovens não morrem assim. Eles estão apenas morrendo. E jovens não estão morrendo aos 22 e 23 anos. Eles não morrem, mas agora eles estão morrendo. E você se pergunta por que eles estão morrendo. Estão sendo mortos e eles foram mortos. Mas dizem que há 6 meses você teria tido 11 reféns vivos a mais. Pense nisso, 6 meses atrás, mas Biden não conseguiu resolver isso. E foi apenas a imposição que eu coloquei como um prazo que resolveu isso. Mas é uma situação muito triste. Isso nunca deveria ter acontecido. Vou te dizer, 2 coisas nunca deveriam ter acontecido. 3 coisas. A inflação nunca deveria ter acontecido. Isso nunca teria acontecido, exceto pelo que fizeram com a energia e seus gastos loucos. E a Ucrânia nunca teria acontecido. Nunca, a propósito, a Rússia nunca teria entrado na Ucrânia. Eu tinha um entendimento muito forte com Putin de que isso nunca, jamais teria acontecido. Ele desrespeitou o Biden. Muito simples. Ele desrespeita as pessoas. Ele é inteligente, ele entende, ele desrespeitou o Biden. E também o Oriente Médio nunca teria acontecido, porque o Irã estava quebrado. Eles não tinham dinheiro para o Hamas, eles não tinham dinheiro para o Hezbollah. Isso nunca teria acontecido 7 de outubro, nunca teria acontecido, mas aconteceu. Então essas são as cartas que me foram dadas e estamos trazendo os reféns de volta. Isso nunca teria acontecido sob o Biden. Eles nunca teriam voltado. Você vai continuar enviando armas para a Ucrânia ou vai desligar a torneira em breve? Bem, vamos investigar isso. Estamos conversando com o Zelensky, vamos falar com o presidente Putin muito em breve e vamos ver o que acontece, como tudo isso acontece, vamos analisar muito. Uma coisa que eu realmente sinto é que a União Europeia deveria estar pagando muito mais do que está pagando, porque sob Biden, quer dizer, estamos lá com 200 bilhões de dólares a mais agora, isso os afeta mais do que nos afeta. Temos um oceano entre nós, certo? Uma coisinha chamada oceano. A União Europeia deveria se igualar. Estamos lá com 200 bilhões de dólares a mais do que a União Europeia. Quer dizer, O que somos estúpidos? acho que a resposta é sim, porque eles devem pensar assim. Mas a União Europeia se aproveita de nós tremendamente no comércio e eles agora se aproveitam e sempre se aproveitaram. Se eu não tivesse me envolvido anos atrás no meu primeiro mandato, uma das primeiras coisas que percebi foi que eles não estavam pagando o suficiente. Eles não estão pagando e muitos desses países nem estavam pagando. Os países da OTAN, eles não estavam pagando, apenas 7 dos 28 estavam pagando. Nós éramos um deles. E a Polônia era um deles. E eles tinham alguns que estavam pagando e alguns pagavam com muito orgulho. Geralmente, quanto mais perto da fronteira da Rússia eles estavam, mais rápido pagavam. Ok. Mais perto da fronteira da Rússia eles estavam, mais rápido pagavam. Ok. Os que estavam mais longe tendiam a não pagar tão rápido. E uma coisa sobre isso, eu acho que eles deveriam aumentar o número não para 2%, mas para 5%. A OTAN deveria estar em 5%. Não a 2%. Na conversa com o presidente do EUA, Xi, sobre a Ucrânia, você pediu que ele ajudasse a resolver a situação. Pode nos contar um pouco sobre isso? Sim, eu disse, você deveria resolver isso porque ele não fez muito a respeito. Ele tem muito poder. Nós temos muito poder. Você deve resolver isso. Nós discutimos isso.
Continuar vendendo produtos que te beneficiam pessoalmente enquanto você é presidente. Eu não sei se isso beneficiou. Eu não sei onde está. Eu não sei muito sobre isso, além de que eu o lancei. Eu ouvi, foi muito bem sucedido. Eu não fiz. Verifiquei. Onde está hoje? Ele ganhou muito dinheiro, senhor. Quanto? Vários bilhões de dólares, parece, nos últimos dias. Vários bilhões. Isso é um pouco de troco para esses caras. Senhor, está falando da carta de saída? Sim, ele me escreveu uma carta. Quer dizer, eu abri isso ontem à noite. E eu não sabia, disse o Peter. Recebeu a carta. Disse, espera um minuto, vamos ver a carta. É meio que uma tradição. Você colocou na gaveta, especialmente da linda mesa resoluta, certo? E eu abri e lá estava. Dizia para o número 47. E era uma carta muito bonita. Quer dizer, eu poderia mostrar porque eu acho que era uma carta legal. Por que você diz isso? Basicamente, era um pouco de uma carta do tipo inspiradora, sabe? Aproveite, faça um bom trabalho. Importante, muito importante. Quão importante é o trabalho. Mas eu posso... Acho que era uma carta bonita. Acho que deveria deixar as pessoas verem, porque foi algo positivo para ele. Ao escrevê-la, eu apreciei a carta. Senhor presidente, as preocupações com a segurança foram de alguma forma um fator na decisão de mover sua posse para dentro de portas? Não, de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Estava apenas frio. Olha, se nós tivéssemos, sabe, eu acabei de sair para o helicóptero, certo? Nós dissemos adeus. Essa é uma tradição. Assim como o helicóptero antes costumava ser uma diligência, e então os helicópteros apareceram, mas isso tem sido uma tradição. Você sai e faz isso. E nós ficamos lá por 10 minutos, e vou te dizer uma coisa, as pessoas não teriam conseguido passar por aquele dia, estava frio, foi meio interessante. Não deixe o sol te enganar. Diga uma coisa, dias ensolarados podem ficar muito frios, não podem, porque estava tão gelado ontem. Você não passou por isso? Teria sido... E a resposta é não, não era segurança. Dito isso, eu achei o Capitólio, a rotunda, realmente impressionante. Era linda. 2 graus, um som incrivelmente inacreditável. Sabe, é como estar em uma casa de ópera. Eu podia ver que as pessoas queriam fazer isso lá dentro em vez de fora. Por que você removeu a segurança de Bolton? Porque acho que foi tempo suficiente. Pegamos um emprego. Pega emprego, quer fazer trabalho. Não vamos ter segurança para as pessoas para sempre. Deveríamos... Eu achava que ele era uma pessoa muito burra, mas eu o usei bem, porque toda vez que as pessoas me viam entrar em uma reunião com John Bolton atrás de mim, elas achavam que ele ia atacá-las porque ele era um belicista. Ele é o responsável por nos envolver, junto com Cheney e mais alguns outros. Convenci Bush, que foi uma decisão terrível, a explodir o Oriente Médio. Nós explodimos o Oriente Médio e fomos embora. Nós não tiramos nada disso, exceto muita morte. Nós matamos muitas pessoas. E John Bolton era, sabe, um desses caras, um cara estúpido. Você não pode ter isso sempre. Você não deveria esperar isso sempre. Isso vai acontecer aqui e quando e onde vocês vão se encontrar? Eu não sei. Quer dizer, veja, o presidente Zelensky gostaria de ter paz. Ele me disse isso enfaticamente. Ele quer paz, precisa 2 dançar tango. Vamos ver o que acontece. Quer dizer, presidente Putin? Quiserem, encontrarei. Eu quero ver isso acabar. Milhões de pessoas morrem e estão sendo mortas. É uma situação cruel. E agora eles são em grande parte soldados. Muitas pessoas foram mortas nas cidades. Eles parecem locais de demolição, prédios, enormes prédios bombardeados e desmoronando. A questão com a Ucrânia é que muitas mais pessoas morreram. Você não está reportando a verdade e eu não estou te culpando por isso. Eu estou culpando talvez nosso governo por não querer divulgar esses números. Muito mais pessoas morreram do que você sabe. Quando aqueles prédios desmoronam e dizem que 2 pessoas ficaram feridas, muitas pessoas, milhares, estão sendo mortas. A matança está na linha da guerra. É uma terra muito plana. E a única coisa que para uma bala é o corpo de alguém. E você tem jovens soldados. Então a Rússia perdeu cerca de 800 mil soldados agora. A Ucrânia perdeu cerca de 600 mil ou 700 mil. Eu acho os números que divulgando são baixos. Eles perderam números massivos de jovens soldados. E essa guerra deveria acabar. É muito plano. Sabe, é uma terra agrícola linda, é plana e realmente bonita. De uma maneira diferente, mas eles não têm proteção. A única coisa que para uma bala é um corpo. E esses corpos estão parando muitas balas e estão sendo dizimados. Ambos os lados.
Com o presidente Xi, o que você disse a ele sobre quando esperar as tarifas e o que ele pode fazer para evitá-las? Sobre as tarifas. Nós não falamos muito sobre tarifas. Além de que ele sabe onde eu estou. Olha, eu coloquei tarifas altas sobre a China, eu recebi centenas de bilhões de dólares. Até eu me tornar presidente, a China nunca pagou 10 centavos para os Estados Unidos. Comigo, eles pagaram centenas de 600 bilhões de dólares ou mais do que isso até... Se eu não tivesse feito isso, você não teria uma usina de aço aberta nos Estados Unidos agora. Você não teria uma usina de aço aberta nos Estados Unidos. Então, o que eu fiz foi salvar a indústria do aço. Eu salvei outras indústrias também. Com outras tarifas, outros países, né? Bem, são grandes abusadores. Você sabe, não é só a China. A China é uma abusadora, mas a União Europeia é muito, muito ruim para nós. Eles nos tratam muito, muito mal. Eles não aceitam nossos carros. Eles não aceitam carros. Eles não aceitam nossos produtos agrícolas. Essencialmente, eles não aceitam muito. Temos um déficit de 350 bilhões de dólares com a União Europeia. Eles nos tratam muito, muito mal. Então, eles vão ter que pagar tarifas. É a única maneira de você voltar. É a única maneira de você conseguir justiça. Você não consegue justiça a menos que faça isso. A única maneira de voltar é a maneira de conseguir justiça. Você não consegue justiça a menos que faça isso. Mas a União Europeia nos tratou muito mal. Mas, essencialmente, todo mundo nos trata mal. Todo mundo nos trata mal de ir frente. Porque nós permitimos... Porque, sem dúvida, tivemos pessoas estúpidas fazendo isso. E nós não podemos ter. Eu queria que essas 3 pessoas negociassem por nós. Apenas por uma semana e seríamos um país rico novamente. E seremos ricos. Vocês vão revogar a ordem executiva do presidente Biden que abre terras federais. Quais centros, por exemplo? A ordem executiva do presidente Biden que abre terras federais para centros de dados e produção de energia. Não, eu não faria isso. Isso me parece algo que eu gostaria... Eu gostaria de ver terras federais abertas para centros de dados. Eu acho que eles vão ser muito importantes. Novamente, temos muita concorrência por isso. Então é uma honra ter essas 3 grandes pessoas, grandes CEOs e grandes gênios, os 3. É uma honra que eles queiram vir ao nosso país, mas vamos tornar isso o mais fácil possível para eles, porque outros países os querem. Eu vou ter que ir agora. Muito obrigado a todos. Obrigado. Quais considerações finais pelo TikTok? Não, mas eu acho que posso colocar lá. Acho que vou pegar agora. A propósito, novamente, nós ganhamos o voto jovem. Eu acho que ganhei isso através do TikTok. Então eu tenho um carinho especial pelo TikTok. Ok. Obrigado. Obrigado, senhor presidente.